no final de semana era sabe quem, Luiz Mário? Ah, não. Sabe quem? Não, para. Que em Curitiba, no frio. Ai, não fala isso. Na chuva de Curitiba, não dançou muito bem, foi o Grêmio, gente. Não machuca o meu coração. Vou ter que falar. E o que aconteceu com o Grêmio, hein, ô Luiz Mário? A mais, boa parte da partida, ali aos 30 do primeiro tempo, né? Se eu não estou enganada, Sim. O Atlético ficou com 1 a menos, o Grêmio tinha um a mais, aliás, tem polêmica, tá? Se retrancou, é bem verdade, no intervalo, o Odair Ramon falou sobre isso, a gente vai repercutir aqui. O que faltou pro Grêmio, além de gols, né? Para conseguir a vitória com uma superioridade numérica dentro de campo. Eu vou até cruzar as pernas aqui para ver se eu dou uma relaxada para falar do Grêmio. Vamos lá. Mais uma vez, sofrimento. E lembra que ontem não, sexta-feira eu falei que eu ia pagar almoço a todos os donos da bola, não? Que o Grêmio não chutaria 3 vezes do gol. O Grêmio não chutou uma bola dentro do quadradinho. Ao contrário do Pesolano, que eu acho que faz um baita trabalho no Internacional, o Luiz Castro faz um trabalho horroroso no Grêmio. Aí eu tenho que escutar a entrevista do auxiliar dele e falar, não, mas é planejamento, nós vamos encaixar o time. Meu irmão, sabe qual é o próximo jogo do Grêmio? Flamengo. Não, Riestra amanhã. Riestra, tá, mas eu penso no Flamengo, porque eu tô falando de brasileiro. Riestra. É muito preocupante, eu já tinha falado sexta-feira, com a ausência do Arthur, o Grêmio vai jogar muito pouco bola. Enquanto o Atlético Paranaense, com 1 a mais, não jogou nada. Criou ali uma chance ou outra que era... Alguma coisa tinha que fazer, né? E outra, sabe o que mais me assusta? É alguns jogadores falar que foi um bom resultado. Não, foi 1 ponto. Mas o Grêmio precisa vencer fora de casa. O Grêmio não vence fora de casa. O Grêmio joga pouco. O seu meio-campo parece caranguejo, só joga para trás. Eu acho que, sabe, eu tava pensando vendo o jogo do Grêmio, será que se os jogadores não jogar de frente para a goleira do Grêmio, será que não consegue jogar melhor para frente? Porque eles olham para frente e jogam para trás. Todos os meio-campistas do Grêmio é pro lado, para trás, pro lado, para trás. Cara, vocês têm que entender que vocês estão vestindo uma camisa extremamente pesada. Vocês não podem estar satisfeitos com o empate, com o Atlético Paranaense, com todo respeito ao Atlético Paranaense, que eu já joguei lá, quando eu jogava no Curitiba. É um time forte, sim, dentro de casa. Mas os caras estavam jogando com 1 a menos. Os caras estavam pedindo assim, ó, Grêmio, ganha da gente hoje. E o Grêmio não quis ganhar do Atlético Paranaense. O Grêmio é aquele time moroso. Parece que, sabe o time que... Sabe as peladas no final do ano? Ô, Magro, vamos juntar eu, tu, Bruno, Guimarães e vamos jogar uma peladinha assim. O Grêmio não tem vontade de vencer, não tem gana. E jogar no Grêmio, tu tem que ter gana, tu tem que saber o tamanho desse clube. O Grêmio tinha todas as chances para vencer do Atlético Paranaense e subir na tabela. Não, empate. E aí sabe o que mais me assusta? Algumas pessoas da imprensa ali, foi um baita resultado, 1 ponto fora de casa. Não, vocês não estão entendendo o que é Grêmio. O Grêmio tinha que vencer, era obrigado a vencer do Atlético Paranaense com um jogador a mais. Só que falta o quê? Falta qualidade no seu meio campo, falta qualidade no ataque. Como o Guimarães fala, a régua é baixa, né, meu amigo? Ô, Luiz Mário, só pra te corrigir de uma coisa, o caranguejo, ele anda pro lado, quem anda pra trás é a galinha, cara. Tu errou aí. Não, mas o caranguejo também anda pra trás, anda pra trás, porque eu já peguei muito caranguejo. Se ele ficar de lado, ele anda pra trás. Se ele ficar de lado, ele anda pra trás. Mas ele anda pra trás também. Vou te defender, tu viu? Não, e só pra... A galinha também, sabia. Colocar a informação aqui, quem meteu essa corneta em ti foi o João Bop, editor do programa. Sempre ele. Não me irrita, cara. Tá, olha só. Primeiro, eu acho que foi muito bem o Luiz. E eu quero dizer o seguinte, se fosse antes do jogo, né, Luiz? Eu acho que a gente assinaria um empate. Perfeito. O problema foram as circunstâncias do jogo, né? As circunstâncias nos mostraram que a gente deveria ter vencido o Atlético Paranaense. Quando tu joga a maior parte do tempo com um jogador a mais contra um time que não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é o Cruzeiro, tu tem que te impor. E o Grêmio ficou com a bola. O Atlético se recolheu, o Atlético sentiu, o Atlético inclusive deu espaço. E o Grêmio não soube aproveitar. Por quê? Porque ninguém infiltrava. Ficava o Grêmio tocando a bola, pra lá, pra cá. Até no segundo tempo, o Grêmio conseguiu melhorar um pouquinho a qualidade da troca de passes. Mas era aquela coisa, sem ninguém dar um passe mais objetivo. Sem ninguém finalizar no gol. Então dá realmente essa ideia de falta de vontade de alguns jogadores. Comemorar o empate nas circunstâncias não é legal.
não é legal porque isso diminui o tamanho do Grêmio e aquilo que o Grêmio poderia proporcionar. Achei que a expulsão foi justíssima. Ah, mas o enamorado deveria ter sido expulso. Não, o enamorado deveria ter tomado o cartão amarelo, que não tomou. Esse foi o erro do árbitro. Só um jogador agrediu na jogada, que foi o atleta do Atlético Paranaense, portanto ele foi bem expulso. O Grêmio, pelo menos, para não dizer que estamos só criticando, porque, pô, Leonel Pérez não jogou nada, o Bright White, que eu tanto critico aqui, não tocou na bola. Então, assim, muitos jogadores abaixo. O TT, até comparado a ele mesmo, melhorou um pouquinho, mas ainda muito aquém do que a gente precisa. Agora, para não dizer que só estamos falando de coisas negativas, eu acho que o treinador caiu na real em relação à ruindade do Grêmio. Ainda mais que o Grêmio estava desfalcado e seguirá sem o Arthur, por exemplo, nos próximos jogos. O Amuso também já não deve voltar amanhã. Por quê? Porque colocou 3 zagueiros e colocou 2 volantes. Isso já é alguma coisa. Time bom ataca. Time ruim defende. O futebol tem muitas variáveis, a gente pode explicar taticamente muitas coisas. Mas tem algo que é simples assim. Time bom ataca, time ruim defende. E o Grêmio é um time ruim. Então chega de jogar com 3 jogadores no meio, com 2 pontas abertos. Nem o Flamengo joga assim. Dei uma olhadinha no Real Madrid, que até o Real Madrid às vezes joga em transição, dependendo do adversário. Aí o Grêmio acha que tem que jogar pra cima deles. Não. Então eu acho que esse talvez seja o ponto positivo de uma melhora que o Grêmio possa ter nos próximos jogos. Eu vou, em partes, concordar. Mas assim, o Grêmio iniciou o jogo como tinha que iniciar o jogo. Que foi com 3 zagueiros, espelhando a equipe do Atlético Paranaense. Só que a partir da expulsão, o Grêmio não mudou. O Grêmio continuou do mesmo jeito com os 3 zagueiros. E a bola ficava lá atrás com 2 jogadores. O Grêmio perdia 2 jogadores. 2 zagueiros estavam ali com a bola, porque baixou a linha a equipe do Atlético Paranaense e a bola ficou lá atrás. E o Grêmio ficava girando bola e não encaixava. Não tinha ninguém entre linhas ali. Porque com esse zagueiro a mais que ficou ali, ele ficou perdido, que a bola ficava com ele. E 2 zagueiros, vamos lá, lentos, né? Lentos, sem saída de bola. Então, o Grêmio até iniciou bem a estratégia ali, espelhando os jogadores da equipe do Atlético Paranaense, mas depois da expulsão, ficou uma bagunça. Em tese, tu tá certo. Mas tem um ponto, rapidinho. Tem um ponto, fala. rapidinho. O Magro, quando o Atlético Paranaense perdeu um jogador, ele me tira o Mac e o namorado. Isso não existe. Não existe, tu tá jogando com um a mais. Ele, assim, ó, isso chega a ser uma covardia. Ô, Bruno, tu ganha um jogador e tu tira os 2 jogadores que pode funcionar um contra um, uma jogada individual. Sabe por que ele fez isso? Em tese, tá Entendeu? certo. Aí eu digo que não pode. Porque quando tu tem futebol, natural, se tu tem um jogador a mais, a tendência é que tu consiga com mais facilidade se impor. Só que a leitura que talvez o Luiz Castro tenha tido naquele momento, e que foi semelhante a mim, é o seguinte: gente, eu não tenho nenhum jogador para se impor. Se o Grêmio chutou pouco, é porque os caras que chutam não estavam em campo. O Carlos Vinícius e o Amuso. É porque tinha outros jogadores. Se o Grêmio não teve chegada, não teve volume, eu concordo que não tem porque tu ter 3 zagueiros, né? Tu faz um sistema pra colocar, é porque talvez ele tenha tido medo de perder. Mas é isso que ele teve. E esse medo de perder... esse o sentimento. Esse medo ele de teve perder, medo de perder o jogo. Ele teve... Mas faz sentido o sentimento. Ele pode ter tido 2 leituras. Sim, mas aí pro medo de perder, gente. Tô com medo, a primeira leitura é: eu não tenho qualidade para ganhar. Essa primeira leitura, não tenho qualidade para ganhar. E a segunda leitura é a seguinte: beleza, agora eu vou me abrir e esses caras vão encaixar contra-ataque. São as 2 coisas. Podem ser ao mesmo tempo. Só que ele não mexeu porque ele não confiou que o time dele pudesse vencer. Só completando o meu raciocínio aqui, eu falei dessa parte tática, tem uma outra coisa que tu que jogou vai concordar, tu como torcedor vai concordar. Não tem alma. Não tem alma. Se tu sabe na briga, quem foi o primeiro a entrar na briga lá? O menino de 17 anos. O time passivo. E esse menino sai. O único menino que quer alguma coisa, que tava ali brigando e discutindo, foi o Mac. E o Mac sai em seguida. Aí que tá, Magro. Falta essa alma. E o Grêmio, o que eu vejo no Grêmio? O Grêmio é hoje muito a cara do seu treinador. Passivo demais. Um cara, tipo assim, que tem a história. Um time gourmetizado. É um time que tem a história, que tá posta ali, ninguém tira a história do Grêmio. A história tá posta do Grêmio. A história dele de campeão do mundo, campeão de Libertadores, brasileiro. Tá lá, tá posta a história do Grêmio. Só que tá que nem o treinador. Ah, eu trabalhei na Champions League. Só que agora, o que tá fazendo? Nada. Teu time não A é de expectativa Champions, é enorme.
em cima dele foi colocada. E até agora ele não fez nada, ele trabalha em cima de um nome que ele não tem, e que se foi criado esse nome para ele aqui no Brasil, que ele não tem. Quem ganhou aqui em português foi o Jesus, o Arthur Jorge e o Abel Ferreira. Só. O resto ninguém ganhou nada. E a gente consegue carregar isso daí. Talvez se o nome dele fosse Luiz Menezes, Luiz Rotti, Luiz Mário, ou quem mais? Luiz Hellman. Luiz Hellman, Luiz Scolari, Bach, Luiz Luiz Scolari. Estavam todo mundo já cobrando ele. Estavam todo mundo cobrando. Todo mundo cobrando Magro, ele. Sabe mas por que não cobra? Porque criou uma narrativa tão bonita dele, Projeto. que o português entrega. Projeto. Nós estamos em maio, tá falando em maio, gente. Projeto, no cara. Brasil não tem tempo pra isso. Não tem, cara, infelizmente. No Brasil, se contrata jogador da Série B, se ele não render 2, 3 jogos, vai sair do time. E outra, só terminar, desculpa, gente. Não. Os dois volantes que ele trouxe, só joga porque foi ele trouxe, porque o Noriega já provou que é melhor que ele, muito melhor que os dois volantes. Leonel Pérez e Noriega. sábado, hein? Só que como ele trouxe, ele tem que correr Mas, abraçado. assim, eu vou te dizer assim, primeiro que sobre o que tu falou da postura, eu concordo plenamente, é uma fala extremamente necessária. Um menino de 17 anos, o Gabriel Mack, foi o único que teve peito de ali Ninguém foi, cobrar, discutir. Esse tipo de postura, eu falei na jornada da Bandeirantes, inclusive, sobre isso, me chamou a atenção também. Os outros tudo ali, e o próprio namorado foi ali, puxou o cara, brigou, etc. Os dois melhores jogadores do Grêmio, ele sacou. Então, esse foi o erro dele no intervalo, ele não poderia ter tirado. Mas eu acho que a tua colocação, Guimarães, foi perfeita. Porque ele sentiu, embora ele tenha cometido esse erro, tá? Uma coisa não exclui a outra. Ele sentiu que ele não poderia tirar um zagueiro, porque o time dele era ruim a ponto de perder com um a mais. Isso poderia ter acontecido. Se ele tira um zagueiro, é possível que o Grêmio dê espaço e passe por um fiasco de perder com um a mais. Então ele falou assim, ó, vou na calma. E vou te dizer, na jornada mesmo, não sei se tu estava ouvindo, Guimarães, eu falei, ó, o Grêmio tem que ir com cautela. Mesmo com a mais, vai devagarinho, porque é muito ruim. O tal do Leonel Pérez, ele demora 1 minuto para dominar uma bola. É difícil. E ele erra 100% dos passes. Ele é muito fraco. O Nardoni não participa do jogo. Teve uma hora que o Gustavo Martins deu uma mijada nele, que ele não acompanhou a marcação pelo lado. Esses dois jogadores juntos, pegando bonificação, custaram ao Grêmio mais de 11 milhões, quase 13 milhões de dólares. Esses dois jogadores, que não estão ajudando em nada. Então, esses foram erros da diretoria. E o trabalho do técnico Luiz Castro, de fato, é muito fraco até aqui. Muito fraco. Câmera, vem aqui só rapidinho que eu vou mandar um recado para os jogadores do Grêmio. Vocês precisam entender o que é jogar no Grêmio. Historicamente, olha vídeos dos grandes títulos do Grêmio. O quanto lutava Dinho, Anchieta, o outro lá que era sangrou no jogo da De Leon. Vocês precisam entender o clube que vocês estão jogando. Vocês são muito passivos, parece que vocês estão passeando. A camisa do Grêmio é pesada, vocês têm que jogar bola, vocês têm que mostrar vontade. Esse é o exemplo que o Bruno deu. Um Mac de 18 anos estava brigando com os caras, o cara na garra e ninguém fazia nada. Grêmio é isso, é atitude, é empenho, é colocar a bunda no chão. É isso que vocês têm que fazer, aqui, cara. Luiz? O que tá passando lá? Um gol meu, né? Eu acho que eu não fiz. Aí o cruzamento pro Rubens Cardoso. Seu. O que Mas, eu coloquei Luiz, os caras por quê? na cara do gol também. Faz, Rodrigo Mendes. Quem cruza bem mesmo é o Pavão. Olha lá. Faz, Rodrigo Mendes. Olha quem vai fazer contra o Palmeiras. Eu tô lá de novo. Cavaléguas. Então, assim, o que eu vejo é a passividade. Os caras não estão entendendo o que é vestir a camisa do Grêmio. É real. Mas isso aí espelha muito o que é o treinador, Bruno. O Luiz Castro é aquele... Sabe? É aquele cara... Se quem tá correndo aí com a 11 ali, volta ali. Não, mentira que é tu. Era eu com a 11 correndo. Ganhei tudo. Não, eu tava por dentro, né? Não, Tava mas atrás. tudo bem, mano, eu ganhei esse jogo. Não sou louco atrás de você, eu ia perder na corrida. Mas assim, Ô, Luiz, mas deixa eu te dizer uma coisa. Tu citou jogadores importantíssimos Aí, da história ó, do Grêmio. ó, aqui. Pior que meu Deus. Eu correndo. Citou Meninas. jogadores importantíssimos da história do Grêmio, mas eu quero te dizer o seguinte: Poxa. não precisa nem citar os bons. O Grêmio teve jogadores importantes na sua história que eram limitados Goiano? em termos de. Sandro Goiano, por Tu exemplo. é louco, dava vida. Sandro Goiano, pensei Poxa, nesse também. cara. Dava alma dentro de campo. Entende? Pegar o Edilson agora, campeão da América. Sim, jogador, dava o no meio de todo Ramirinho. mundo. Os caras que pegavam. Então, não precisa ser craque. Não precisa. Mas tem que deixar a alma em campo. E eu acho que a melhor frase foi essa, acho que foi do Magrão. Que o time do Grêmio tem a cara do seu treinador. Um time gourmetizado, porém não tem bola pra ser gourmetizado. Falou tudo. O Grêmio tem que entender que é fraco e jogar competindo. Perfeito. Senão nós vamos ter muitas dificuldades até o final do ano. Meninos, o Magrão falou uma coisa e vocês todos estão concordando com algo que o Odair Helman falou no sábado, tá? Qual foi? Uma das grandes polêmicas do pós-jogo é a entrevista do Odair, dando ali uma alfinetada no Luiz Castro, dizendo que se é um técnico brasileiro, gaúcho, aqui da
Aldeia, que no intervalo do jogo, ao invés de colocar mais atacantes, né? Tira um zagueiro, coloca um atacante. Não, ele muda o time, deixa o time mais retrancado. Se fosse ele, se fosse o treinador gaúcho, não é mesmo, Magrão? Seria criticado, é o que a gente está falando aqui. E vamos relembrar a fala do Odair, que foi a polêmica do final de semana, criticando o Luiz Castro exatamente sobre isso. Jonatas Gabetel. Mas desculpa, eu quero aproveitar também, porque eu sou da aldeia lá do Rio Grande do Sul, né? E esse rótulo saiu de lá, que foi por terra, com a minha volta agora para o Brasil. Mas eu só queria ver, há uns anos atrás, lá em 2019 ou 20, por exemplo, que se o Papito colocasse 3 zagueiros, 2 volantes e empatasse o jogo fora de casa com um jogador a mais desde os 30 minutos, se o pescoço dele não ia ser cortado na beira da estrada. E o Papito, que é retranqueiro. Jonatas Gabetel, do GE. Globo. Aproveitando até, primeiro, boa noite, Odair. Às vezes gasto muito dinheiro com bastante ofensivo, mas dentro de campo é retranqueiro e os outros que são ofensivos. Um abraço para a página Resistência Colorada aí que fez esse corte. Tem também, falando em corte, tela, as aspas do Vitor Severino lá no X, na rede social, o antigo Twitter, criticando, rebatendo o Odair Helman e dando mais uma cutucadinha. Ele fala o seguinte, ó, criticando, né, falando sobre a carreira do Odair, ele diz: Santos 2023, desceu divisão. Al Ittihad 2023-2024, 14 pontos, 3 pontos da linha. Al Rayed 2024-2025 desceu de divisão, último lugar. Quer ganhar mais, pede aumento, mister. E parabéns pelo grande início. É realmente muito difícil tirar pontos nesse estádio, no caso, lá na Baixada. Mérito vosso, sem ironia. Frustração e síndrome de pequenez é sinônimo típico de quem está onde não queria estar, ou por outro lado, está em algum lugar, mas querendo estar noutro. É típico Dunning-Kruger, que deve ser algum tipo de síndrome do que o Vitor Severino acusa o Odair Helman. Uma